cedo, tá todo mundo dormindo. E por isso que eu falo bem baixinho. Todo dia de manhã eu tento ler entre 10 a 20 páginas e escrever também. Hoje eu vou compartilhar com vocês mais a minha rotina de escrita, porque eu quero aproveitar que eu tenho bastante coisa para trabalhar nesse sentido, tanto de um projeto pessoal quanto do trabalho mesmo. Então eu vou compartilhar com vocês essa parte de escrita. Ainda de manhã eu vou pegar, acho que vocês já viram em outro vlog, eu vou pegar meu caderno, que eu uso de mousepad, e fazer aquela escrita meio terapêutica, meio para tirar as ideias da cabeça. E essa escrita pela manhã me ajuda muito, porque eu acabo tendo mais ideias, sabe? Então, por exemplo, na do vlog anterior, a escrita me deu ideia de uma crônica que aí eu já escrevi, falta lapidar ainda para eu poder compartilhar no meu Substack. Então, agora eu vou escrever um pouquinho e hoje, durante o dia, eu vou compartilhar um pouquinho mais com vocês sobre essa questão da escrita, porque o restante vai ser mais no computador mesmo. Eu confesso que eu não estou muito adaptada com essa questão de vlog, porque eu reparei que eu já tinha gravado e eu cortei minha cabeça. Eu fiquei assim. Na verdade, deixa eu até ver se tá certo, porque vai que eu falo tudo de novo e a cabeça ainda tá cortada. Peraí. Prontinho, agora tá certo. Eu até tentei centralizar um pouquinho, porque eu tô gravando com a câmera traseira do celular, então eu não tô me vendo. O que eu ia dizer? Que agora eu vou trabalhar com a escrita, mas eu quero compartilhar aqui do como é que eu me enfiei nessa questão de escrever e como é que talvez isso pode ser muito bom para você também, tá? Isso começou comigo quando eu estava fazendo terapia e a minha psicóloga ela seguia o TCC, que é terapia, gente, eu pesquisei porque eu não lembrava o nome, cognitivo comportamental, que é o quê? Ela trazia perguntas e eu tinha que entender o que estava acontecendo. Era uma espécie de, sabe quando você tenta racionalizar as coisas, entender o porquê que você sente aquilo ou de onde surgiu aquilo? É algo mais racional, na minha visão, né, como paciente. E aí, foi quando eu comecei a escrever aquilo que eu estava sentindo, escrever aquilo que estava me incomodando. Eu comecei a tirar da minha cabeça e colocar no papel, e isso me ajudou demais. E depois eu li o livro O Caminho do Artista, que eu até já comentei no vlog passado. E O Caminho do Artista, ele pega e recomenda que você, a autora recomenda que você escreva 3 páginas por dia, assim que você acorda, para você tirar toda a preocupação, tudo aquilo que está te enchendo o saco, que está, sei lá, tá na sua cabeça, para você começar o dia com a cabeça vazia, sem nenhuma preocupação, sem nada te pesando. E ela pede para você escrever umas 3 páginas. E eu comecei a fazer isso. Tanto que eu tive uma certa dificuldade, porque não era um hábito ficar escrevendo 3 páginas. Por exemplo, eu escrevia lá para psicóloga, que era 2 frases por cada pergunta, por exemplo, e não 3 páginas. E eu adaptei, aí eu consegui. Até falo um pouco sobre isso também no vlog passado, que eu misturei um pouco com o que eu aprendi no Hábitos Atômicos, de como inserir um novo hábito, enfim. Se você quiser, só você depois ver também, não tem tanto vídeo aqui no canal, então você vai achar muito fácil. Voltando. E aí, eu comecei a escrever e isso me ajudou muito. Era como uma escrita terapêutica mesmo. Às vezes era só desabafo, eu reclamando da vida, eu falando que estava cansada. Muitas vezes eu escrevia: "Não sei o que escrever". E ela mesma recomenda isso: "Se você não sabe o que escrever, e é isso que está na tua cabeça, não sei o que escrever". E uma coisa muito interessante é que ela, pede para você não ler o que você escreveu. Você escreve tudo que está na tua cabeça, o que você está pensando, enfim, você escreve. Mas você não vai reler aquilo e você não vai mostrar para ninguém. Porque quando você coloca que ninguém vai ver, você tem mais liberdade para escrever e errar.
escrever de forma errada a gramática, escrever qualquer besteira sem, às vezes, uma coerência, nem nada. Porque ninguém vai ler, você não vai ler, você não vai entregar para nenhuma pessoa ler. Isso quebra a questão do perfeccionismo, e eu achei maravilhoso. Como ninguém ia ler, tudo bem se eu coloquei errada a vírgula, o parágrafo, se eu escrevi errado, porque eu não lembrava como escrever a palavra e eu não parava para pesquisar. Era, sabe, só vomitando tudo aquilo que estava na cabeça. Eu achei maravilhoso. E eu até peguei e transferi isso para pintura. Por quê? Eu sou totalmente voltada para as artes, vocês vão ver, como está no início não tem tanta coisa, mas vocês vão ver que vai ter vlog quando eu pinto, quando eu faço alguma ilustração, tem muita coisa. E só que o que que aconteceu? Eu cheguei a trabalhar um pouco com aquarela. E quando você traz um pouco do seu hobby para o lado profissional, você começa a ficar muito chato com o resultado. Começa a se cobrar demais, fica muito perfeccionista. E o que que aconteceu? Eu parei de trabalhar com aquarela e eu me bloqueei com a pintura também. Eu não consegui iniciar nenhuma pintura, porque eu não aguentava passar pelo processo do feio, do que tá estranho, eu não conseguia. E foi adaptando isso do livro de 3 páginas, eu coloquei um tempo, eu por 20 minutos eu vou desenhar em aquarela, qualquer coisa que eu achar aqui no Pinterest como inspiração, e vai ser 20 minutos, e acabou. E eu achei muito interessante isso para mim na prática, porque 30 minutos não, né, 20 minutos era tempo suficiente para eu desenhar, colocar alguns detalhes, mas nem tanto, então o desenho não ia ficar perfeito. Ele ia faltar muita coisa, principalmente aquarela, porque você tem que dar o tempo de secagem da tinta. E para mim foi muito bom, porque foi quando eu sabe quando parece que tem uma porta fechada? É como se eu conseguisse destrancar essa porta. Tudo bem, a porta não tá lá toda aberta, linda e maravilhosa para mim, mas agora ela não está mais trancada, eu consigo abrir, mesmo que seja só um espacinho estreito e eu consigo passar por ela. Foi exatamente isso que aconteceu quando eu passei essa, essa estratégia que a autora traz do caminho do artista para a pintura. Então eu super recomendo, se você se sente travado ou foca muito nessa questão de perfeccionismo, você escrever ou colocar algum tempo que seja bom, mas nem tanto assim, para conseguir agir, eu acho maravilhoso. O que que aconteceu com a parte da escrita? Eu estava, sei lá o que que eu estava falando com o ChatGPT, mas eu entrei na história de newsletter e também de blog, se eu colocava no meu site ou não, profissional. E aí ele pegou e falou assim: "Olha, existe", ele falou assim, né, como se fosse uma pessoa, mas enfim. Ele me indicou o aplicativo Substack. E, gente, esse aplicativo é maravilhoso. Se você tá de saco cheio dessa coisa da rede social muito rápida, muito agitada, sempre uma novidade, Substack é para você. Principalmente se você gosta de escrever e ler. Lá, cada um escreve, tem gente que coloca foto, tem gente que coloca vídeo, mas sabe o que que é gostoso? É que ninguém tá tão acelerado. Todo mundo que tá lá, pelo menos, pelo que eu percebi, a maioria que tá lá, tá porque ela quer se desacelerar, tá cansada dessa coisa frenética do Instagram, do TikTok. Então, eu adorei. Você vê vários textos, tem gente falando, sabe aquela coisa bem de repente 30, por exemplo, que, é uma revista de moda, aí tem gente que tem um blog de moda e a pessoa faz todas as colagens e fala sobre aquilo, é muito legal, eu me sinto como se eu estivesse numa revista dos anos 2000, mas sem tanta problemática assim. É bem interessante se você gosta de ler. E aí você pode tanto escrever um texto, quanto escrever notas, e não é agressivo como o Threads ou o X. As pessoas são um pouco mais empáticas ou elas fingem ser um pouco mais empáticas, né, tem isso também. Tipo: "Ai, aqui é super cool, então eu não vou encher o saco de ninguém". Pelo menos ninguém enche o saco mesmo, que eu acho muito interessante. E eu fiquei olhando aquilo, eu falei: "Cara, interessante", porque o ChatGPT falou: "Ah, você pode fazer uma newsletter e você coloca essa newsletter lá no Substack, porque as pessoas podem se inscrever, você vai mandar por e-mail, é tudo automático". E foi então que eu conheci esse aplicativo. E eu fui e adicionei, só que eu acabei indo para um outro caminho. Eu não estava escrevendo todo dia?
E às vezes era desabafo, às vezes tinha insights, enfim. Eu continuei escrevendo nesse caderno e nesse meu mousepad. E através daqui começaram a sair textos mesmo, não só desabafo, mas um texto, uma crônica de fato, no meu caso. E eu comecei a compartilhar minha newsletter, na verdade, como uma crônica, falando dos processos de criação, de perfeccionismo, de julgamento com relação ao digital. E eu comecei a compartilhar, e eu confesso, gente, que isso é tão íntimo. Eu não sei, mas eu sinto que a escrita é como, sei lá, a pessoa lesse a sua alma. Eu acho muito exposto assim. No meu caso, que eu escrevo crônica, não é educativo. O que eu fico escrevendo não é para você aprender, eu não estou te informando de nada. Eu só estou trazendo o que acontece na minha vida e eu vou e compartilho. Ah, aquilo tem a ver com o processo de criação, foi algo que aconteceu na minha vida, eu vou e compartilho ali através de crônica. Tanto que se você tiver interesse em conhecer, vou deixar o link aqui na descrição, tá. E assim, na boa, eu gosto. As pessoas começaram a se inscrever, mas principalmente porque eu tenho meu perfil profissional e tenho muito seguidor, então é natural que eu acabe arrastando mais pessoas. Mas o meu estilo de escrita não tenho tanta gente assim não, mas eu gosto de escrever. Quando eu comecei a escrever desde a época da terapia, eu percebi que eu consegui organizar melhor meu pensamento. Eu consegui entender exatamente aquilo que eu estava buscando. Quando às vezes a gente fica confusa e fica: "O que que eu faço agora da vida?". Pra você ter uma ideia, eu já tenho um canal que é com foco no profissional, tenho o meu perfil pessoal não, profissional. E eu abri esse canal por causa da escrita, porque foi escrevendo que eu percebi que tinha outra coisa também que me tocava e que eu podia fazer isso. Então, ó, vou até abrir aqui, deixa eu ver se eu acho exatamente o que eu tô falando. E eu confesso que tá um pouco diferente pra mim, porque é um vlog, então é algo mais conversado. E eu escrevo não, né, eu gravo para o meu outro canal, e é algo mais profissional, sabe. Então eu tenho que ficar sempre olhando pra câmera, e aqui é mais uma conversa, então é até estranho pra mim, tá. Mas, deixa eu ver aqui, de onde veio a ideia. Tudo começou, nossa gente, foi no início do mês de setembro. Tudo começou porque eu comecei a me comparar com pessoas da minha área, só que eu não me identificava com aquilo que elas estavam falando, eu sentia que eu não pertencia àquele mundo. E eu fiquei: "Tá, se eu não pertenço a esse mundo, que mundo que eu pertenço?". Aí eu vi às vezes um outro nicho, mas eu também não pertenço a esse outro nicho. Sabe quando você se sente fora da dos rótulos que as pessoas estão dando? E isso começou a me incomodar muito, e eu comecei a me questionar do porquê eu evito isso, do porquê que eu me sinto mal, do porquê que eu não me sinto parte daquele grupo. Então era, por exemplo, assim, uma pessoa que tem mais seguidores do que eu automaticamente penso: "Ah, ela é muito mais profissional". Mas, se a pessoa tem menos seguidores do que eu penso: "Nossa, mas o conteúdo dela é muito melhor do que o meu. Eu não mereço tanto seguidor assim. Por que que o meu eu tenho mais do que ela?". Não importa se eu tenho mais ou menos seguidores, eu sempre me colocava num caminho de que eu não mereço isso que eu tenho, eu não me encaixo onde eu tô, é como se tudo fosse pura sorte, aquela síndrome do impostor. E aí começou a surgir nesse questionamento sobre onde eu me encaixo. Novamente, eu trago aqui a questão de qual é a minha profissão, porque eu faço muita coisa e quando vem aquela escrita: "Qual é a sua profissão?", eu fico assim: "O que eu sou? O que que eu tenho que escrever aqui?". O meu filho caçula fala que eu sou escritora, o meu filho mais velho me fala que eu sou empresária. Só que eu ensino sobre marketing, sobre criação de conteúdo. Então, assim, o que que eu sou? A ideia, na verdade, veio de que eu entendi que eu não precisava polarizar aquilo que eu estava fazendo, de que eu não precisava ser
entrar numa caixa ou entrar em outra, e eu trago isso aqui, tipo, e se a resposta vier da junção de tudo? Por que que isso é importante? Porque eu presto atenção até na questão de comparação. Por que que eu vou comparar com as pessoas da minha área se eu não me sinto exatamente desse jeito na área? Eu vou analisar o conteúdo, eu vou analisar os insights, só que não é aquilo que eu vou ter, não é aquilo que eu vou conseguir transmitir, porque não tem nada a ver com o que eu quero. Eu não sei se está muito confuso isso, mas é isso. E a ideia do vlog é eu poder atender o meu outro lado, que é o meu lado mais de conversa, o meu lado mais de arte, gente. Eu adoro, eu faço pintura, cerâmica fria, que ficou toda cagada. Vocês vão ver muita coisa aqui, tá? Bordado. Eu realmente sou muito, sabe, com as mãos, e também entrou a escrita aqui também com as mãos. E por isso que eu criei esse esse canal, para encontrar outras pessoas que se sentem bem criando, sabe, alimentar o nosso lado artístico, como diz no livro do Caminho do Artista, é você alimentar o seu artista, para você sair para passear com o seu artista, você, sabe, se desconectar de tudo e vivenciar a arte, é bem isso. Então eu acabei criando esse canal para isso, para conseguir compartilhar e, sabe, trazer esse lado mais artístico, sei lá. Enfim, conversei muito, agora eu vou trabalhar porque eu preciso. Estou num projeto pessoal que envolve a escrita, preciso. A escrita está envolvendo tudo, tá? Tem carrossel, tem a newsletter dos meus alunos, tem a minha newsletter das crônicas, que são diferentes. Eu não escrevo crônica para os meus alunos, é outra coisa. E a escrita está envolvendo tudo, até tipo, se você quiser fazer um Reels e você quer trazer uma reflexão a mais, a escrita também está envolvida. E eu super recomendo que você também se inscreva um pouco, mesmo que seja para ninguém ler. Bem estilo O Caminho do Artista, parece que tudo realmente se organiza e vai que você se encontre na escrita também do jeito que eu me encontrei. E aí você vê aqui, vou deixar aqui na descrição o aplicativo do Substack. Tem muita gente que eu acompanhava, recebia newsletter e eu nem sabia que estava lá. Tipo o Thiago do Tira do Papel, não sei se você conhece. Assinava, eu assino a newsletter dele, eu nem sabia que ele estava lá, eu só descobri quando eu abri a minha, entrei no aplicativo e ele apareceu ali. Aí eu: "Ah, então é aqui onde o povo se esconde", sabe. É bem isso, eu achava que era um site específico. Não que o Substack não seja, mas eu achava que era o site da pessoa mesmo, tipo Wix, sabe, plataforma de hospedagem de site. Então é isso, gente. Tô olhando aqui, porque agora vou começar a trabalhar. Olá, eu gravei pro YouTube e eu fiquei até surpresa, porque não era pra eu gravar, não estava programado isso hoje. E agora por que que é interessante aquilo que eu comentei? Ah, isso aqui é chá de hibisco. Porque eu li em algum lugar que era diurético e eu bebo pouca água, então eu tô aumentando a água e o hibisco, porque eu tô me sentindo muito inchada na mão principalmente, e acho que tá ajudando, sei lá. Mas o que eu ia dizer, eu tô aqui no Substack, que eu vou escrever uma crônica, que já está escrita na verdade, que eu acabei de eu ia comentar até com vocês. Quando você escreve tudo no caderno, fica muito mais fácil. Então, por exemplo, agora eu vou começar a escrever de fato, eu já tô com a ideia ali, sabe. Eu não tenho que pensar muito, já tá tudo aqui. Agora é mais questão de formatação, se eu vou colocar alguma imagem ou não, se eu vou colocar em itálico, o que que eu vou colocar em negrito. É, mais questão de ajuste mesmo. Aí, principalmente outra coisa, tem coisa que eu esqueço, sabe. Aí eu volto aqui para o livro, aí eu falo: cara, acho que daria para postar isso". Tem um aqui que eu não postei, não criei crônica, só ficou aqui. Por isso que é muito interessante, se todo dia eu escrevo, todo dia eu trago algum insight, no momento que eu preciso parar para trabalhar e de fato escrever uma newsletter, escrever minha crônica, já está aqui. E aí já facilita muito. Então agora o que que eu vou fazer?
Eu vou escrever e vou já deixar programado, porque no Substack você consegue deixar programado. Então eu já vou deixar programado, dessa semana já foi, vou deixar programado o da semana que vem e se tudo der certo, da outra também. Porque o da semana que vem já tá pronto, é mais questão de pôr título e formatação. O da semana que vem eu tenho que dar uma trabalhadinha ainda melhor nele, porque eu só escrevi aquela casca e a gente precisa deixar um pouquinho mais bonitinho, né? Vamos ver se o pessoal gosta. Mas sendo bem sincera, eu não fico muito preocupada com isso não. É interessante para quem vende, que parece que tem como você, ter um público privado, sabe, só aquela coisa só para membros, tem isso. Mas sendo bem sincera, eu não sei se eu faria isso, se eu farei. Trabalhar no digital é dessas, né, você vê alguma coisa, você pode achar que aquilo é uma oportunidade e dá super certo, mas eu não sei se eu faço, o que eu faço. No momento, qual que é o meu objetivo? Compartilhar as minhas crônicas, melhorar na minha escrita, encontrar mais pessoas que se identificam. Esse é o meu objetivo com o Substack no momento. Quem sabe no futuro, né, eu tenha algo a mais, mas por enquanto é esse, é talvez as pessoas conhecerem o meu lado mais aquele mais de reflexão, aquele meu outro lado que porque o que que eu gosto, pra falar a verdade? Muitas pessoas já me disseram isso, que eu falo aquilo que elas têm vergonha de dizer, aquilo que elas não conseguem dizer em voz alta, relacionado à criação de conteúdo, ao perfeccionismo, a essa cobrança da rede social. E eu estou muito bem resolvida, digamos. Então, assim, eu não ligo de expor minha vulnerabilidade com relação ao digital, não me importo mesmo. E aí eu uso essas crônicas para encontrar essas pessoas que se identificam. Eu me vejo como um jeito de compartilhar aquilo que eu estou passando, que eu não tenho problema em expor. Por exemplo, eu tenho psoríase crônica. Então, assim, vou morrer com ela, não dela. Eu Quando ela tá atacada, fico muito vermelha, então até natural, eu já vou avisando aqui logo no segundo vídeo, que se você vê que eu tô com alguma casquinha, ou algo assim, ou minha pele tá com 2 cores diferentes, é a minha psoríase, e eu não tenho problema com isso. "Nossa, Cécile, apareceu uma casquinha no seu cabelo, é caspa?" Não, é psoríase. Quando eu estou num momento muito cansativo, muito estressante, minha cara fica até ardendo. E eu consigo tratar, cuidar. Só que assim, quando eu tô na correria, eu cago pra ela mesma, eu não fico cuidando e aí ela piora. E muitas pessoas têm vergonha de falar, né, de às vezes abrir a câmera e falar porque se acham feia, ou tem alguma insegurança física, sabe, do jeito que as pessoas vão pensar, olhar. E aí eu peguei e já falei várias vezes no meu perfil profissional de que: "Gente, não me maquiei, minha psoríase tá atacada e é isso, você tá vendo essa casca? É isso". Quando a gente tem essa consciência, não afeta. Então se alguém pegar e falar: "Nossa, Cécile, você tá com uma bolona no meio da testa, vermelho, cheio de casca". Eu sei, eu tenho espelho. E então eu vejo isso nas crônicas. Estar segura daquilo que eu estou fazendo me permite abrir a vulnerabilidade, sabendo que aquilo que vão me dizer não vai me atacar, não vai me atingir, mas ao mesmo tempo eu posso ajudar quem está nessa situação e não consegue dizer. Eu vejo as crônicas por esse lado. E é isso, eu vou, porque daqui a pouco eu vou correr e provavelmente já vai acabar esse vlog. Eu tenho que aproveitar e correr, mas eu estou assim sem ânimo para nada. Eu consegui adiantar bastante coisa e agora eu vou correr e caminhar, mas eu acho que é a última vez que a gente vai se ver assim no ao vivo. À noite eu devo escrever mais um pouco, porém, vai estar com a família aqui, com os filhos aqui, aí não vai dar pra poder conversar mesmo, senão vai estar mó barulhão, então provavelmente vão ser só cenas. Se você já tá gostando desse conteúdo, peço pra curtir, porque isso vai ajudar bastante. E se inscrever. Somos poucos, muito poucos. Eu nem sei se já tem algum inscrito aqui, porque eu vou gravando e eu ainda não postei. Agora eu vou me arrumar e vou correr e vejo vocês no próximo vídeo, mas calma, é só eu aqui falando, tá? Ainda vai ter algumas cenas por aí que eu provavelmente vou ficar narrando. Negra vem correndo, porque não ia dar conta. Tô na merda. Caminhei, corri e agora vou finalizar caminhando. Depois à noite eu volto a escrever.